Beleza, rapaziada? Meu nome é César Santana, sou do canal Pássaros e Natureza e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre aves exóticas, aves domésticas, se o IBAMA, a Polícia Ambiental, pode apreender alguma ave exótica ou alguma ave doméstica, porque eu estou vendo em alguns grupos de WhatsApp o pessoal meio nervoso, meio preocupado se precisa fazer o cadastro das aves exóticas e das aves domésticas, o cadastro no IBAMA. E eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre isso aí, beleza? Mas nada, eu já vou logo adiantando. Você cria sua ave doméstica, cria sua ave exótica, você pode ficar tranquilo, pode criar sua ave. O IBAMA não pode vir apreender sua ave, a Polícia Ambiental, a não ser que seja constatados maus tratos dessas aves. Eu vou explicar um pouquinho o que está lá no site do IBAMA, o que está lá escrito nas instruções normativas, o que está escrito na lei, sobre a diferença, sobre a lista dos pássaros considerados domésticos e dos pássaros considerados exóticos. Vamos lá então, esse assunto é um assunto que causa um pouco de polêmica, né? Para a gente começar a falar sobre isso, a gente precisa definir a diferença de pássaros exóticos e pássaros domésticos. Vou tentar falar de uma forma bem resumida, para o vídeo não ficar longo e enjoativo. Vamos lá, primeira coisa, pássaros exóticos. O IBAMA tem suas instruções normativas lá, suas leis, e tem as listas de aves que são consideradas exóticas e que são consideradas domésticas. Os pássaros domésticos pode criar tranquilo, né? Não tem nenhuma instrução normativa, nenhuma lei que fala sobre regulamentação da criação, né? Eu trouxe uma colinha aqui, né, na lista dos pássaros considerados domésticos pelo IBAMA. São calopsita, canário do reino ou canário belga, codorna chinesa, diamante de gold, diamante mandarim, manon e periquito australiano. Pelo IBAMA, essas aves são consideradas domésticas porque elas estão há tanto tempo inseridas nas casas das pessoas, no ambiente doméstico, vieram há tanto tempo dos seus países de origem para o Brasil, que elas são consideradas domésticas, né? Não tem uma necessidade de uma regulamentação, porque mesmo se um canário do reino escapar, se um periquito australiano escapar do cativeiro, ele não tem chance de sobreviver na natureza e não tem chance de se tornar uma ave invasora, por exemplo, ela procriar na natureza aí e atrapalhar a fauna brasileira, né? Por isso são consideradas aves domésticas. As aves exóticas é um pouquinho diferente disso aí. São considerados pássaros que existem na natureza em seus países de origem e são importadas para o Brasil, né? As aves exóticas tem uma lista grande lá no site do IBAMA, nas leis do IBAMA. Então, tendo em vista a diferença entre aves domésticas, que você pode criar tranquilamente, não precisa ter preocupação nenhuma. Até tem um vídeo no canal aqui que eu postei uma reportagem sobre uma apreensão de canários belgas, uma apreensão absurda, um policial totalmente desinformado, despreparado. Então, tenha em mente que as aves da lista de domésticas que eu falei aqui no começo do vídeo, fica tranquilo, pode criar à vontade, pode tirar seu filhote. E vamos para o ponto principal então, que são as aves exóticas, né? Lá em 2011, o IBAMA criou uma instrução normativa para regulamentar as aves exóticas. O que seria, né? Fazer uma regulamentação, organizar e tomar conta para ter um controle dos plantéis de aves exóticas no Brasil. Então, eu não vou ler a instrução normativa aqui, é uma instrução normativa bem longa, e ela fala mais ou menos como a instrução normativa dos silvestres, né? A instrução normativa fala assim, que até 2012, essas aves seriam anilhadas pelos clubes, federações, associações com anilhas abertas, e os descendentes dessas aves, a partir de 2012, teriam que ser anilhados
com anílis fechada. Mais ou menos o que aconteceu quando foi regulamentado os pássaros silvestres aqui no Brasil. Então, foi criada uma instrução normativa longa, tem vários pontos falando da necessidade de uma regulamentação sobre essas aves. Eu entendo porque algumas aves podem ser importadas e ser inseridas na natureza de forma inadequada e gerar um problema aí na fauna, na flora nativa silvestre do Brasil, Então precisaria realmente de uma fiscalização e de um controle sobre essas aves. Só que o que aconteceu? Era para essas aves serem cadastradas num sistema informatizado igual ao sistema dos silvestres. Mas o IBAMA até hoje nunca forneceu esse sistema. O IBAMA soltou a instrução normativa, mas não deu respaldo e não deu a infraestrutura necessária para que os criadores regulamentassem suas aves. Então, lá no próprio site do IBAMA, fala assim, eu vou ler para vocês, para ficar bem claro. O cadastro de criadores amadores de aves exóticas em sistema informatizado do IBAMA está suspenso por tempo indeterminado. A suspensão tem por objetivo reavaliar a gestão da categoria. Desta forma, ficam igualmente suspensas a cobrança e a aplicação de penalidades decorrentes do não cadastramento exigido nas INs 03 de 2011 e 18 de 2011. Então é o seguinte, como o IBAMA não deu meios da gente, do criador de pássaros exóticos, fazer o seu cadastro lá no IBAMA, ele não pode apreender a sua ave. Pessoal, tem uma lista bem grande lá na instrução normativa, o anexo A, anexo B, anexo C das aves exóticas e o anexo D, que são as aves domésticas. Mas não compensa eu falar ave por ave aqui, porque é uma lista bem grande. Eu vou deixar o link da instrução normativa nos comentários aqui, na descrição do vídeo, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas em resumo, é isso aí, O IBAMA criou lá a instrução normativa para regulamentar os exóticos, para poder controlar a criação e saber de onde vem a ave, qual a origem da ave, para o criador poder anilhar suas aves e deixar suas aves regularizadas. Só que ao mesmo tempo ele não deu suporte e não conseguiu preparar o seu site para regularizar isso aí. Então essa instrução normativa ela tá em vigor, mas ela tá como se estivesse na geladeira ali, então se o IBAMA, se a Polícia Ambiental chegar na sua casa, de maneira nenhuma ele pode levar essas aves, pode criar sua ave, seu tarim tranquilo, seu pintacilgo português, você que gosta de bico torto, seu agapones, seu papagaio do Congo, suas roselas, seus ringneques aí, uma variedade enorme de aves exóticas que existem no Brasil, as pombas, é uma lista bem grande, Então pode ficar tranquilo, o IBAMA não vai levar sua ave, só que a gente precisa ficar atento nas leis, Espero poder ter ajudado nesse vídeo. Aí só lembrando, onde eu falei sobre aves domésticas e aves exóticas, tá pessoal? Isso nada do que eu falei aqui é válido para as aves silvestres. O canal é bem novo, tem poucos inscritos, poucos vídeos, mas se você puder dar uma força aí, tá dando um joinha, se inscrever no canal, no canal tem alguns vídeos, algumas reportagens sobre pássaros, curiosidades, tem alguns cantos para encarte, tem um vídeo que eu fiz sobre o meu viveiro aí, as minhas aves. Então, obrigado, Deus abençoe a todos.